Olá, aqui é o Dr. André Pagotto e hoje nós iremos falar um pouco sobre a postura, né? O que é importante saber sobre a postura, qual que é a melhor postura nos ambientes de trabalho, no ambiente doméstico. É fundamental que vocês saibam onde sua postura está errada. Então, nesse momento agora, olhe no espelho de frente, a coluna deve ser alinhada de frente, né? Aí tem que olhar os ombros, analisar se tem um ombro um pouco mais alto do que o outro, analisar a cintura, né? Às vezes tem uma cintura um pouquinho mais para dentro do que a outra, analisar o quadril também, eventualmente pode acontecer de ter um quadril um pouco mais alto do que o outro, e aí a postura de lado, ela deve ser assim, barriga para dentro, né? Peito para fora e olhando para o horizonte, né? Que é a postura militar. Em casa também pode ser feito o teste dobrando a coluna para frente, né? Fazendo a flexão da coluna. Se for observado um desnivelamento entre os dois lados do corpo, provavelmente o paciente vai apresentar um desvio da coluna. Se tiver esse desnivelamento, é importante procurar um especialista. E existem, né, alguns fatores que podem provocar dor na coluna. São fatores hereditários, traumas direto ou de repetição. O fumo é um importante fator que pode provocar dor na coluna. A idade avançada, o sedentarismo é um fator importante para a evolução para a dor na coluna. Existe um tipo de movimento que é de ação de inclinar e girar o tronco frequentemente. Isso também pode levar a dor na coluna. Por exemplo, eu que estou aqui no consultório, eventualmente se eu girar aqui para o lado, eu tenho essa cadeira que gira, né? Mas se eu sou uma cadeira fixa, eu teria que girar a coluna lombar. Girando a coluna lombar, quando ele é feito várias vezes no dia, isso pode levar a dor na coluna. A posição de ficar em pé ou sentado por muito tempo, principalmente no trabalho, isso também leva a dor na coluna, né? A ação de levantar, empurrar e puxar objetos, isso leva a uma sobrecarga da coluna e essa sobrecarga leva à inflamação e dor, né? E também outro movimento que leva a dor na coluna são os movimentos repetitivos em casa ou no trabalho. Existem outros fatores também que levam a dor na coluna. Dentre todos esses, a ação de flexir o tronco com frequência também pode levar a dor nas costas. Porque flexir o tronco é jogar o tronco para frente, né? E aí, por isso que é importante ter muito cuidado para fazer alguns movimentos em casa e também prestar bastante atenção na coluna, né? E aí eu vou falar um pouco aqui agora sobre os cuidados da coluna durante a gestação, né? Já é sabido que algumas mulheres que já têm dor nas costas, quando elas engravidam e nos estágios finais da gestação, podem evoluir com bastante dor na coluna. Então é importante tomar alguns cuidados. As gestantes podem praticar exercícios físicos na gravidez, né, na gestação, pois são uma ótima maneira de prevenir as dores nas costas, tendo em vista que estes são fundamentais para manter o peso sob controle, né? Além disso, a atividade física fortalece a musculatura abdominal. É importante frisar que ela tem que procurar um especialista em coluna, que aí ele vai orientar direitinho qual atividade física é melhor. É importante também essa gestante conversar com o obstetra que está acompanhando ela, para certificar que a atividade física seja liberada, no caso dela, em relação à gestação, né? Então é um trabalho conjunto aí, o obstetra e o especialista em coluna. Outro cuidado importante é manter uma alimentação regulada, né? Engordando apenas o recomendado, que é de 9 a 12 quilos, né? Variando de acordo com o índice de massa corporal da mulher ao engravidar. Porque quanto mais pesada a gestante estiver, maior será a sobrecarga na coluna, e aí essa coluna sobrecarrega, inflama e dói, né? E é muito importante também controlar os hábitos posturais diariamente, principalmente no trabalho, ao dormir, né? Tem que prestar atenção para manter a postura ereta. Ao sentar,
essa gestante tem que deixar toda a coluna apoiada no encosto, né, deixando o ângulo de aproximadamente de 90 graus, né, entre a coxa, né, e a coluna e o tronco. Os ombros devem sempre permanecer alinhados e relaxados, caso contrário a grávida também pode sentir dor no pescoço. É muito importante para essa gestante evitar a permanência por longos períodos na mesma posição, ainda que com a postura correta. Tá? Esse é outro fator que pode desencadear o problema. Quem trabalha com muitas horas na frente do computador deve fazer algumas pausas rápidas ao longo do dia, nem que seja apenas o tempo necessário para tomar um copo de água ou ir ao banheiro. Mesmo após o parto, tem que ter um cuidado aí com a manutenção da postura ereta e evitar esforços. Quando for pegar uma coisa no chão, em vez de dobrar a coluna, vai com o joelho, tentar evitar cada vez mais o esforço nessa coluna, né? Quando estiver amamentando, permaneça na posição sentada e com a coluna mais ereta. Algumas dicas aí para relaxar durante a gestação. É importante realizar, mesmo que em casa, realizar alongamentos. Por exemplo, a gestante deitada de costas, ela tem que flexionar as duas pernas juntas em direção ao tronco. Então ela vai ficar deitada de costas no chão, vai flexionar o joelho e a perna e vai puxar essa perna de encontro ao tronco dela. Aí mantenha essa posição por 30 segundos e descanse por 1 minuto. E depois, em seguida, repita o movimento mais 2 vezes, isso sempre intercalando aí as duas pernas, né? E esse alongamento ele pode ser feito de manhã, antes de sair de casa, pode ser realizado também após a prática de atividades físicas ou quando sentir algum incômodo na região lombar. E para se levantar, é preciso que essa gestante vire para o lado, apoie o peso nos braços e aí assim ela levante, né? E agora vamos falar um pouco também sobre a prevenção de dor na coluna na infância e no adolescente, né? E esse é um tema muito importante, porque segundo alguns artigos, antes dos 15 anos, cerca de 60% dos meninos e 70% das meninas já foram acometidos por dores nas costas. E isso, quanto mais precoce a gente tratar, melhor. Porque o problema não é mais exclusivo dos adultos, né? Crianças de diferentes idades já apresentam queixas cada vez mais intensas de dores na coluna. O ideal é prevenir o quanto antes. Se os devidos cuidados forem tomados desde cedo, educando as crianças para que tenham hábitos adequados, os riscos de dores nas costas podem ser consideravelmente reduzidos. E na infância, as dores nas costas podem ser provocadas por uma má posição na cadeira, no colégio ou até mesmo em casa, uma má posição na hora de comer ou estudar. Por isso que é importante os pais prestarem bastante atenção na postura dos filhos em casa, no sofá. E existem outros fatores, né, além da má postura, que também contribuem para o surgimento das dores, que é a quantidade excessiva de livros na mochila, falta de exercícios físicos que fortaleçam a musculatura paravertebral, que é a musculatura da coluna, e hábitos sedentários, né? O sedentarismo desde cedo, né? Isso pode levar também a uma dor nas costas nas crianças e nos adolescentes. Um exemplo do sedentarismo é ver muita televisão e estar muito tempo deitado. Isso a médio e longo prazo pode levar a dor nas costas nas crianças e nos adolescentes. Então, é sempre importante o pai estar vigilante, né, em relação à postura dos seus filhos, né, sejam crianças ou adolescentes, né? De forma menos frequente, mas que também pode provocar dor na coluna da criança, seriam lesões provenientes de alguma queda ou pancada. Também um fator muito importante e ultimamente tem tido mais importância ainda é a questão da obesidade infantil. A criança que ela está acima do peso, isso pode também levar a uma dor na coluna, uma dor nas costas. E aí é importante, sem falar nos outros problemas que a obesidade pode causar numa criança e no adolescente. Por isso que é importante tratar, mas mais importante do que tratar, fazer a prevenção da dor na coluna da infância e no adolescente. Então, na prevenção, a gente inclui aí a prática de exercícios físicos, é a medida mais importante para prevenir dores na coluna,
e que pode se tornar crônica no futuro, né? Inclusive com cometimento de doenças como a hérnia de disco, por exemplo. Então, tratando desde jovem, a gente consegue aí tentar fazer com que essa criança não evolua no futuro com uma doença grave, como é a hérnia de disco, né? Mas é importante fortalecer, é importante fazer atividade física, porém com moderação. Pois se a criança praticar muitas atividades físicas, ela também pode sofrer com dor nas costas devido à sobrecarga da musculatura paravertebral, que é a musculatura das costas, né? E as atividades físicas, né, na criança e no adolescente ajudam a desenvolver a musculatura paravertebral e deixando ela potente e resistente e contribuem para a formação adequada da coluna vertebral. Mas é sempre importante lembrar, os exercícios devem ser supervisionados por profissionais de fisioterapia ou de educação física, né? Também é importante observar a postura da criança para que os vícios posturais não acabem gerando desvios. E aí esses desvios acabam prejudicando severamente a coluna, né? Então, como a gente falou em relação à obesidade na criança e no adolescente, vamos falar mais um pouquinho sobre a obesidade, sobre o papel prejudicial da obesidade na coluna do paciente, seja criança, jovem, adulto. A obesidade ocorre quando a ingestão de alimentos é maior que o gasto energético do organismo para sua manutenção e a realização da atividade do dia a dia, né? Estudos têm demonstrado a relação dessa doença com o predomínio de dor nas costas e alertando também para o fato do excesso de peso ser prejudicial à saúde da coluna vertebral. Quando o indivíduo está acima do peso, acaba oferecendo uma carga muito maior para a coluna e, consequentemente, os discos paravertebrais são afetados, aumentando assim o risco de doenças na coluna, como por exemplo a hérnia de disco, a desidratação do disco, uma espongiloartrose. Então isso é o que muitos estudos já comprovaram, que o maior risco de dores na coluna e de doenças na região da coluna é apontado em grupos de pessoas com sobrepeso, né, ou pessoas realmente obesas, né? E além do sobrepeso, o fumo também pode ser prejudicial à coluna, por isso que é importante procurar aí também psiquiatra para ver a questão, tentar parar com o tabagismo. Apesar dos fatores, né, desanimadores, que é a obesidade, o fumo, enfim, grandes ganhos podem ser adquiridos através da prática de atividade física, né, ou apenas pequenas mudanças nas atividades rotineiras. Quando o indivíduo deixa de ser sedentário, ou seja, quando ele começa a praticar atividade física, mesmo que simples, né, isso pode reduzir o risco de dor nas costas em 17%. Né? Então, por isso que é importante procurar um especialista em coluna, que ele vai investigar a sua coluna, vai solicitar alguns exames e a partir daí ele vai orientar direitinho qual é a melhor atividade física para a coluna de forma individual. Para os pacientes que já têm o excesso de peso, né, voltando aí na questão da obesidade, é importante iniciar uma atividade física, né, como por exemplo uma hidroginástica, uma natação, e é importante que seja mais de 20 minutos por dia, né? E aí só de fazer essa atividade física por mais de 20 minutos por dia, todos os dias, isso já diminui o risco de dor na coluna lombar em 32%. E se for o caso de um obeso mórbido, e aí a gente teria que, aí cada caso é um caso, né, mas teria que fazer uma atividade moderadamente intensiva por pelo menos 1 minuto adicional a cada vez que o exercício é realizado. Né? Então é importante, em qualquer etapa, qualquer estágio da obesidade, é de fundamental importância que esse paciente faça atividade física, obviamente orientado pelo especialista em coluna e sendo assistido por um profissional de fisioterapia ou de educação física. Né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só procurar aqui a clínica, marcar a consulta que a gente faz examina o paciente e vê qual a melhor atividade para esse paciente, qual o melhor tratamento.